Olá pessoal, professora Ana Lúcia, estou aqui mais uma vez trazendo aqui exemplos, ou seja, exercícios envolvendo adições algébricas, com radicando ou com radicais, da forma que você queira entender, mas o processo é o mesmo, independente de mudar a palavra, independente da palavra, mas o processo de resolução é o mesmo. Então, nós temos aqui a raiz cúbica, observa aqui no primeiro exemplo, a raiz cúbica de 81, mais 2 vezes a raiz cúbica de 24, e nós temos aqui a raiz cúbica de 375. Então, raiz cúbica de 81 mais a raiz cúbica de 24 menos a raiz cúbica de 375. Essa parte aqui, que está antes do radical, é a parte inteira, que nós vamos multiplicar com o próximo valor encontrado. Então, no primeiro passo aqui, nós fatoramos a raiz de 81, como está pedindo a raiz cúbica, Então, separamos em grupo de 3, então ficou aqui, 3, 3 e 3, que é esse 3 aqui, 3 ao cubo vezes esse 3 que ficou sozinho. Então, nós temos aqui a raiz cúbica de 83, então fica dessa forma. Raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 3. É dessa forma que vai ficar. Então, nós temos aqui mais a raiz cúbica de 24, mais, estou colocando bem para cá, a raiz cúbica de 24, nós temos aqui 2, 3 vezes 3. Então, permanecendo aqui dentro do radical, então vai ficar 2 ao cubo. Nós só podemos fazer esta soma ou subtração quando as raízes forem semelhantes, raízes semelhantes, aí nós podemos juntar ou diminuir. Então, 2 ao cubo vezes 3 menos a raiz cúbica de 375. E quem é a raiz cúbica de 375? Deixa eu puxar para cá para ficar melhor. A raiz cúbica de 375, estou colocando esse valor. Então, nós temos aqui a raiz cúbica de 5 ao cubo, 5 ao cubo, vezes 3. Então, todos esses valores que tem expoente, igual a 3, ou seja, igual ao índice da raiz, nós vamos cancelar através da divisão, vamos eliminar através da divisão, e esse valor vem para fora. Então, se eu divido aqui 3 por 3, então se eu divido 3 por 3, esse 3 aqui vem para fora, fica 3 elevado a 1. E quem é 3 elevado a 1 é igual a 3. Portanto, quem permanece dentro da raiz cúbica é esse 3 aqui que está sem expoente. Então, ficamos aí, a raiz cúbica de 81 é igual a 3 vezes a raiz cúbica de 3, mais a raiz cúbica de 24. Nós já temos esse 2, então repete aqui o 2, por isso que eu deixei esse espaço. Eu ia colocar aqui, mas eu estou colocando aqui embaixo. 2 vezes, 2 vezes a raiz cúbica de 24, dividimos aqui, 2 ao cubo vezes 3. 2 ao cubo vezes 3. Vai embora o índice da raiz, divide o índice da raiz com o expoente do radicando. Então, esse 2 fica fora do radical. Quem permanece dentro da raiz cúbica é o 3. Então, nós temos aí 2 vezes 2, raiz cúbica de 3. Observem que as raízes estão ficando todas iguais, Então, são os termos semelhantes. Menos esse 3 aqui, 3 vezes a raiz cúbica de 375, ele vem para cá. 3 vezes. Agora, vamos ver o que deu aqui na fatoração. Quem é a raiz cúbica de 375? Aqui ficou 5 ao cubo vezes 3. Está aqui, 5 ao cubo vezes 3. Eliminando através da divisão, o 3 com 3. Esse 5 vem para fora do radical. Quem permanece dentro é a raiz cúbica de 3.
Observe que os termos todos ficaram semelhantes. Raiz de 3, raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 3. Agora vamos multiplicar. Essa aqui permanece da mesma forma. 3 raiz cúbica de 3. Não dá mais para ver. 3 raiz cúbica de 3. Mais 2 vezes 2, 4. 4. Raiz cúbica de 3 permanece. Menos 3 vezes 5, 15. 15. Raiz cúbica de 3. Então, como vemos aqui que as raízes todas elas são iguais, observa que o radicando é igual, 3, 3, 3. Então, vamos adicionar ou subtrair essa parte que está fora do radical. Então, nós temos aqui 3, né? Então, vamos somar aqui, ó. Esse 3 aqui mais 4, fica 7. Então, nós temos aí 7, raiz cúbica de 3, 7 raiz cúbica de 3, menos 15, raiz cúbica de 3. Agora, podemos subtrair. Então, nós temos aqui mais 7 menos 15. Mais 7 menos 15, então, vamos ficar com 8, ou seja, menos 8, raiz cúbica de 3. E esse é o resultado desse primeiro exemplo. Espero que você tenha entendido, reveja várias vezes. E vamos ajudar esse canal a crescer. Professora Ana Lúcia aqui trazendo exemplos para vocês e vamos dar continuidade. Observa aqui que eu já fiz a decomposição, já fatorei os radicandos, né? Então, nós temos aqui raiz quadrada de 50, menos a raiz quadrada de 300, menos a raiz quadrada de 98, mais a raiz quadrada de 363. Aqui embaixo eu já fiz a fatoração de todos eles. Aí 50, o que nós temos de 50? Nós temos o 5 ao quadrado. Então, trazendo aqui para cima, 50 vai ficar 5 ao quadrado vezes 2. Estou só colocando aqui no radicando, no radical, todos eles. Menos 300 dá 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3, está aqui embaixo. Então, estou colocando aqui, raiz é quadrada, então nós temos 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado e vezes 3. Menos a de 98. A de 98, 7 ao quadrado vezes 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 2, mais a raiz quadrada de 363. Nós temos aqui, estou puxando aí para ficar mais bacaninha, isso. Então, nós temos aqui, ó, fatorei 363, nós temos 11 ao quadrado vezes 3. Então, mais raiz quadrada de 11 ao quadrado vezes 3. Eu acredito que você já entendeu que quando o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, esse número vem para fora. Então, como a raiz é quadrada, você vai eliminando o 2 do expoente, né? O expoente do 5 com o índice da raiz. Então, quem vai ficar fora da raiz? 5 raiz de 2. Menos, o índice da raiz é 2. Se a raiz é quadrada, vai eliminando. O 2 vem para fora. Do 5 também elimina com 2. Então, 5 fica fora também do radical. Quem permanece dentro do radical é o 3. Menos 7 ao quadrado, índice 2. Então, quando você observa uma raiz que não tem o valor no índice, é porque o índice é 2. Então, como nós estamos simplificando as raízes para depois adicionar ou subtrair,
Esse é o procedimento. Então, divide 2 por 2, então 7 fica fora do radical, quem permanece é o 2, mais, coloca o número 2 aí, eliminando o índice, o expoente do radicando com o índice da raiz, o 11 vem para fora, vezes raiz de 3. Então, vamos juntar raiz termo semelhante com termo semelhante, ou seja, raiz de 3 com raiz de 3 e raiz de 2 com raiz de 2. Então, nós temos aqui 5 raiz de 2 menos 7 raiz de 2. Então, aqui podemos fazer dessa forma, 5, parênteses, 5 menos 7 raiz de 2, porque são iguais, né? Menos 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 10 mais 11, raiz de 3. Raiz de 3 e raiz de 3. Termo semelhante com termo semelhante. Aqui, mais 5 menos 7 vai ficar 2, 2 negativo. 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Aqui nós temos o 10 que é negativo e o 11 é positivo, né? O 10 é negativo e o 11 é positivo. Aqui não cabia nem o parênteses, porque dessa forma, se for entender, menos com mais dá menos e menos com mais dá menos, e no entanto não é. Nesse caso aqui, o 10 aqui, ó, 2 vezes 5, 10, e o 10 é negativo. Então, fica 10, menos 10 mais 11. Menos 10 mais 11 é igual a mais 1 raiz de 3. Então, esse é o resultado. Menos 2 raiz de 2, mais 1 raiz de 3. Você pode inverter, posso estar colocando aqui 1 raiz de 3, menos 2 raiz de 2. Qualquer um dos exemplos está correto, espero que você tenha entendido o passo a passo, foi devagarinho para que você possa entender, eu creio que você vai aprender esse processo. Não esqueça de deixar seu like, professora Ana Lúcia, se inscreva, compartilhe nesse canal e vamos ajudar esse canal a crescer. Deixa aqui o meu abraço.